ainda não. Puxa, faz tempo. Eu tenho. Você tem? Ô, meu irmão. Esse é um bom, excelente livro. Faz há uns séculos já. A nossa irmã lá no Rio, que está se aproximando cada vez É muito mais. interessante falar sobre espiritismo, né? Tem... E ela era espírita. Eu acho que ela tem que ser um monte aí lá, viu? Sim, eu também acho. Ah, é? Ela tá... Eu tive conversando um pouco. Ah, é? A irmã Sheila, no Rio. Irmã Sheila, se estiver aí vendo, acho que deve estar. Ela falou que ia estar. Ah, é? Mostra o livro, ó. Você vê o livro, tá aqui, distribuído. Então nós estamos aqui falando um pouquinho do seu livro, que esclarece bastante, um estudo muito bom sobre essas áreas, né, do maligno, né? É um livro que dá também um bom apoio para a gente nessa dimensão de estudos. É impressionante quanto a palavra de Deus menciona o maligno e menciona o inferno, né? As lutas contra toda essa obra maligna. A Ingrid falou que não vai poder vir. Quem? A Ingrid, Ah, eu falei tá. pra vocês. Ela mandou um recado agora. E como Deus tem alcançado, né, irmãos, as pessoas aí, e, tanto livrando do mal. Deixa eu ver quem foi também que mandou um recado aqui. Letícia, ela está aqui vendo nós. Legal. Uma Letícia, todos mandam lembrança. Deus abençoe aí a Samira, né? Samira está firme lá, vai nascer, se Deus quiser, em agosto. Falando nisso, eu vi não sei se foi a Pri, eu postou a foto de um neném que nasceu aí esses dias, não sei. Eu falei, mas será que essa Mira já nasceu? Aí eu fiquei olhando bem pra mãe assim, tava acho que até amamentando, eu falei, não, mas essa não é a Letícia não. Não. Era outra pessoa. Será que foi outra pessoa? Não tô lembrando. Eu vi Opa, deixa eu ver quem mais. Os irmãos. Pra pessoa ver lá na casa dela isso daí, ela tem que entrar no Livemotion. Não, no Livemotion. só no nosso site mesmo. Do Livemotion é Eclesia. de língua. Né? Nancy está bem, nós estamos aqui. Pessoa da minha É só lembrança. entrar no site da Eclesia? É só entrar no site da Eclesia e ir naquela parte Coinonias ao vivo. Ah, tá. Né? Na primeira página já tem Na o link, primeira- né? Tem um linkzinho ali, Coinonias ao vivo. Nesse caso agora, se acessar, vai pegar. Vai pegar a gente. O celular tem um aplicativo também. Do live stream. live stream? Desse tipo? É, do acesso mesmo. Do acesso? Do Dá pra acesso. assistir mesmo. Eu não sei se dá pra transmitir. Talvez. Aí teria que fazer outras coisas, né? Mas olha, irmãos, né, tem sido uma bênção, né? Se você quer falar algo nesse começo. Bom, Tem sido bem, uma bênção. estava compartilhando aqui, compartilhei com alguns também, algumas pessoas que Deus tem dado a oportunidade de nos aproximarmos, né? A Ingrid é uma dessas pessoas. E possivelmente vou ter um contato com o namorado também. Então, provavelmente ela virá aqui em algum momento. Né? Deu certo. Tem também. Ah, já? Maravilha. Eu que estou falando ali? Puxa, está pegando tudo. Que Deus te abençoe. E também tem aquele casal que você me falou, do Alexandre e da Maria. Do Alexandre da Leda. Né, que também estão querendo conhecer. Para Aqui, você, né? exatamente. Então, vamos orando por essas pessoas, por nós mesmos. Eu tenho procurado falar algumas coisas nesse sentido. A gente está orando uns pelos outros. É muito importante isso, né? Falei da questão de hoje, né, também da sua vinda, orar também, não só pelo Hélio, pela família dele, do pessoal lá do Florianópolis também. E estar bem atento àquilo que, claro, Deus tem procurado nos mostrar, né, pela palavra dele. É um grande desafio para todos nós, né, mas é uma bênção esse desafio. Então louvamos a Deus, né, por esse momento aqui, pelas casas, né, que se dispõem, o irmão Daniel, o irmão Luciano, e outros também, se quiserem, podem dispor as casas, né, quem quiser. Mas é isso, vamos orar antes, agradecer ao Senhor por esse momento.
Querido Deus, obrigado mais uma vez, Senhor. Nós estamos juntos e louvamos o Teu nome, porque de fato nós não estamos aqui por nenhum outro motivo senão Cristo. A união que o Senhor promove em nós, Pai, ela é eterna. A presença do Senhor é eterna. A vida que o Senhor nos dá também é o próprio Senhor em nós. Isso é todo motivo de que precisamos e motivação de que precisamos, ó Deus, para a nossa existência. Obrigado, Pai, porque nós somos participantes por causa de Cristo, do Senhor, daquilo que o Senhor é, dessa unidade impressionante que existe em Cristo, entre nós, sobre nós, ó Pai. Nós precisamos sempre, ó Pai, ouvir a Tua voz, estar próximo da Tua palavra e pedimos a Tua ajuda para que essa palavra seja a nossa palavra, Pai, e sejamos então aquelas pessoas que ministram isso a outras pessoas, ó Pai, possam narrar isso a outras pessoas, e sermos essas pessoas, ó Deus, que de fato amam o Senhor acima de tudo e vivem essa liberdade impressionante em Cristo, essa simplicidade também, ao mesmo tempo, ó Deus, uma tremenda profundidade na Tua verdade e palavra. Obrigado pela presença aqui do Heber, abençoa ele, Nancy e Felipe, que está lá em Florianópolis, os irmãos todos que estão lá, também ali em São Paulo, e todos os outros, ó Pai, que têm passado por aqui, participado aqui. O Senhor possa abençoá-los em suas famílias e que eles Te sigam, ó Pai, ouçam a Tua voz e amem o Teu nome acima de tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tá. Olha, irmãos, tem um texto no Salmo 36 que outro dia lemos lá e ele traz para nós isso aqui, né? Salmo 36, 9. É o que a gente estava tentando comentar aqui. Não dá para um ser humano, mesmo na sua inteligência, né, dada por Deus, nos seus atributos, ele não consegue ver, a percepção humana não tem condições de perceber a realidade real. Aqui diz que na luz de Deus é que veremos a luz. Dá para entender, né? Quer dizer, não dá para a gente ver a luz se não estivermos na luz de Deus, né? Sob essa luz, sobre a iluminação de Deus em nós, se ela não estiver em nós, nós não vamos conseguir ver. Nós vamos gerar as nossas formas, né? E isso é extremamente importante, a gente refletir sobre esse ponto. Então, que Deus está procurando nos orientar, assim, cuidado, né? Para que jamais você saia fora da luz de Deus. É claro que a gente, na palavra, nós vamos saber que a luz de Deus é a palavra de Deus, é Cristo, né? E em João fala sobre esse ponto também. Jesus estava, vamos dizer assim, aumentando a fala sobre isso e procurando alertar aqui também que a luz de Deus veio ao mundo. Em João 3, né? João 3, 19, olha só, a luz de Deus, não o sol, não essa lâmpada, não o nosso esclarecimento, eu acho, ou eu penso, não é isso. É a luz de Deus, veio ao mundo, é Cristo, né? A luz de Deus veio ao mundo. Mas o problema dos homens, das pessoas, do ser humano, é aquilo que o Satanás mais gosta, né? Satanás, ele tem... queridos! Oi, Eber. Olha bem esse atraso. Tudo bom? Como é que tá? Desculpem o atraso. Tudo bom, Daniel? Tudo bem? Boa tarde. Tá boa? Tudo bom? Tudo bem?
Não, mas já que tá Hoje temos todos. Beleza? Bom você chegar. Não vou te deixar. Senta. Ah, ninguém tava aqui. Deida, não quer sentar aqui, não? Pois é. Bem, queridos e amados, né? Essas coisas que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas e nós temos sido alcançados por essa realidade, né, de Deus e estarmos juntos no que significa ser juntos em Cristo. Sim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Realmente queria muito que nós pudéssemos ter uma profunda sujeição, né, do nosso coração à palavra do Senhor. Sim. Né, a Ele que é aquele que nos revela o próprio Deus. E algumas pessoas pensam que Deus, quem será Ele, né? Como que pode? Quem será Deus? Jesus é igual a Deus. Então, puxa, fica mais oculto ainda. Mas a palavra de Deus diz que, na verdade, Deus é igual a Jesus. Deus é igual a Jesus. Nós estamos sendo alcançados por algo impossível de mensurar, né? Mas é a presença, a realidade, né, da pessoa de Deus, né, na sua manifestação, e que torna para nós conhecido o próprio Deus e que nos envolve nele, irmãos. Nós estamos sendo formados, o povo de Deus, né, o povo do Senhor, chamado na Escritura de casa de Deus, de koinos de Deus, né? A koinos de Deus, a casa de Deus somos nós. Os irmãos se lembram isso, né? Nós temos pensado nesse texto. Não é um texto, nós estamos ouvindo a voz do Senhor em Coríntios, quando ele diz assim, vocês são o santuário. Vocês são o santuário. A koinos, a eclesia, né? 1 Coríntios, no capítulo 3, né? Ele fala, vocês são a eclesia. A eclesia é o santuário. Vocês são o santuário. Vocês, eclesia, são o santuário, né? Então, em 1 Coríntios, no capítulo 3, É difícil que ele fala, é difícil. No versículo 9. edifício de Deus, koinos de Deus, né? Koinos de Deus. E no 17, né? Santuário de Deus. Santuário de Deus. Sois vós. É sagrado. No 16 e 17. Irmãos, é possível a nossa mente, o nosso coração, aceitar essa expressão da palavra, do construtor eterno, e que pega pedras vivas, que somos nós, e forma o seu santuário, né? Todo o santuário construído no Antigo Testamento era um modelo do céu. Nós já falamos disso outro dia, né? Pensamos juntos. O Senhor nos banhou, nos mergulhou nessa palavra, nos batizou nessa palavra. E nós soubemos que, em Hebreus diz isso, né? Que todas as coisas que foram feitas lá, foram feitas segundo o modelo do céu. E que nós não temos autoridade, não podemos mudar nada conforme o modelo do céu. Então, aqui o Senhor está mostrando a nós que nós somos. Então, todo o santuário feito, né, todo o modelo que foi construído, ainda era o modelo do céu. E que estava para ser revelado ainda mais desse modelo. Era um mistério a ser revelado, né?
isso começa a aparecer, como nós temos falado juntos aqui, recebido juntos essa palavra, o que se chama nas nossas Bíblias de texto de Efésios, de carta dos Efésios, que de fato não é esse texto, já sabem, nós sabemos isso, né? Ela é simplesmente, não, tudo isso, ela é uma carta aos santos. Lembra lá em Efésios 1? Né? Ela essa é a grandeza do Espírito. Lá naquela carta ele vai apresentar que o mistério de Deus começa a ser revelado, começa a ser trazido ao mundo pela eclesia, pelos seus. Então há na Escritura absolutamente um único centro, que é Cristo. O único centro é Cristo. Não existe outro. Não há outro Deus. A expressão na Escritura, o único Senhor, é muito falada. Ele é o único Senhor. Então, ele é o centro absoluto. Mas nesse misterioso Senhor, que começa a ser revelado ao mundo, os santuários construídos representavam ainda um passo antes da revelação do mistério de Deus. E que estava numa progressão de revelação e que só poderia acontecer na plenitude em Cristo. Porque Cristo é a plenitude de Deus. Ele é. E em Cristo, o mais absoluto e impressionante que há nisso é que em Cristo nós, de alguma forma, nós estamos incluídos, irmãos. Nós, de alguma forma misteriosa, nós estamos incluídos. Isso causa em mim uma comoção, também uma certa emoção, um temor de clamar ao Senhor por sua graça, para que eu me permita, que o Senhor em mim, pelo seu Espírito, nos permita ser isso que Ele, pelo seu Espírito, fala-nos pela sua palavra e que revela o último mistério do Senhor. O último mistério do Senhor, o mistério escatológico, o mistério de Cristo, é que a sabedoria multiforme de Deus seja revelada ao mundo pela eclesia. Isso está escrito absolutamente claro em Efésios. Por nós. Então, chega esse ponto de Paulo aqui novamente afirmar que nós somos o santuário de Deus. Então, a eclesia, em sua koinonia, ela é o kadosh de Deus, né? Ela é o santuário de Deus, ela é o ágios de Deus, o santo de Deus. A eclesia, na sua koinonia, é um ágios de Deus. Isso usamos termos gregos, mas ela é o santo, onde Deus habita, o lugar santo. O lugar santo dos santos de Deus somos nós. Isso deveria causar em nós um impacto santo também. Em dizer, Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías certa vez, quando começou a ter essa percepção, ainda que muito menos do que nós temos hoje. Agora é evidente que o diabo teve que trabalhar demais para fazer distorcer essas coisas na visão dos cristãos, para que eles não pudessem captar essa grandeza e diluir tudo isso nas criatividades crísticas, né? Nas criatividades religiosas de cada pessoa, ou de um harém para Jesus, como se fosse, como a gente falou outro dia, essa quantidade de rebanhos. É o rebanho do pastor Eber, é o rebanho do pastor não sei quem, é o rebanho do pastor A, do pastor B, do pastor C. Isso é um harém, é uma orgia teológica. Nós vimos outro dia que o Senhor só tem quantos rebanhos? Um. Todos os pastores que são pastores de Deus, se são, eles deveriam cair de joelhos no chão e dizer, Senhor, que a gente anuncie um só rebanho. Na prática, não na teoria, porque na teoria eu também sabia, irmãos. Eu dei aula disso muitos anos, e falava isso que eu estou falando aqui, mas não vivia. Então a gente diz, que beleza, eu tenho um rebanho, mas na prática não, cada um é separado um do outro, bem separado, mas bem mesmo.
nessa igreja aqui não entra ninguém mais a não ser membros dessa igreja. Aqui é membros dessa igreja, membros dessa igreja. Aquela igreja é tal, aquela é tal. Isso é algo diabólico, hediondo. Teve uma oportunidade que um pastor encontrou com o outro para falar sobre alguma coisa, de um conflito que estava havendo de pessoas de duas igrejas. Duas igrejas, sim. E aí houve a indagação, né? Mas por que não foi lida a Bíblia? Porque não leram a Bíblia. Não fizeram, aí falou assim, mas não, sabe o que é? É que eles não são da minha igreja. Então eu não podia ler a Bíblia. É antiético. Eu não podia ler a Bíblia porque a autoridade espiritual da vida daquelas pessoas eu não era. Sim, sim. Autoridade espiritual. Eu falei, mas a autoridade é da Escritura? A autoridade não é da Escritura. Não dá, né, irmãos? É um absurdo. É lamentável. Agora, tudo isso é tão sério assim no Senhor, tão sério, eu não sei a palavra certa, sério, mas é tão santo. As coisas do Senhor são tão santas que cabe a nós termos essa percepção real do que somos. Porque nós fomos incluídos, gente. Nós somos incluídos em Cristo. Em Cristo. Cristo é o centro absoluto de tudo. Mas o mistério de Deus é que pela eclesia, entende essa coisa? Pela eclesia sejam conhecidos a multiforme sabedoria de Deus. Então há algo de uma comunhão tão intrínseca no corpo de Cristo, na pessoa de Cristo, que nós não podemos aceitar nada que não seja um único rebanho, um único Senhor. Nós somos chamados por Deus como povo de Deus a uma invasão do reino de Deus dentro desse reino de Satanás, desse reino diabólico que impera sobre a terra, uma divisão, né, um sectarismo, a partir das famílias mesmo. Né, a partir das famílias. É claro que o diabo quer atacar o centro do surgimento humano. O centro do surgimento humano, ele tem que destruir. Mas não fala na Bíblia sobre riscos, sobre diabo, sim, fala. Uma estrutura. Não, isso não é uma estrutura. Isso são dons. Né? São dons que o Senhor deu ao seu único rebanho que Ele tem. Nós precisamos ter a mente de Cristo para entender que há um só rebanho, um só pastor, e nesse rebanho os dons acontecem. Para que esse rebanho único de Cristo seja preparado como uma noiva. Quando alguém vai para o altar, não vai só a mão, você dá a mão da sua filha, não, jamais, isso é coisa de família Adams. Aquela mãozinha correndo pela casa, eu não quero essa mão. Quando você pede a mão da tua filha, você está querendo ela inteira. Né? Então, a noiva de Cristo é todo o povo. Mas ele está deformado na sua teologia. Irmão, se tem uma área da teologia que está aniquilada nos dias de hoje, é a eclesiologia. Eu já falei uma vez, eu estava dando aula alguns anos atrás, e eu fui dar aula de eclesiologia, e eles disseram assim, professor, cuidado, você vai até aqui, ó, na eclesiologia, porque tem vários grupos e pode ferir. Tá bom. Aí eu fui dar aula de pneumatologia, Espírito Santo. Pastor, professor, cuidado, o senhor vai só até aqui. Porque tem muitas correntes dentro da classe e o senhor tem que tomar cuidado. Aí eu fui dar aula sobre soteriologia, salvação. Professor, cuidado, porque o senhor não pode, porque tem grupos diferentes, alguns perdem salvação, outros não. Alguns falam línguas, outros pulam, outros pipocam, outros voam, outros rolam. Então outros acham que igreja é... Peraí, gente. Então é assim, ó, vamos começar a aula, a Bíblia tem uma capa e outra, pode ir embora. Diploma para todo mundo. Isso é totalmente absurdo. Né? Então a gente está vivendo uma época de uma diluição, né? tamanha. Isso é um ponto. Mas o que nós estamos vendo aqui na Escritura, irmãos, é que nós temos que captar no nosso coração que nós somos o santuário. Essa palavra santuário, ela vai aparecer em Lucas, quando aquele
homem lá queria entrar no Santo dos Santos, ele ficou mudo, lembra? Ficou mudo, que no começo de Lucas. O pai do João Batista. sei, Zacarias. Então, ele foi no Santo dos Santos. Essa palavra é a mesma aqui, para nós. É a mesma, irmãos. É algo... Talvez usar a palavra lindíssimo é ofensa quase, mas é precioso demais, é grandioso demais. Nós somos o Santo dos Santos, onde onde os sacerdotes entravam uma vez por ano, para poder, e para entrar ele tinha que pegar a ovelha, sacrificar e fazer todo aquele aparato que a gente sabe um monte, que a gente aprende na escola dominical, né? A gente sabe tudo que ele fazia, e aí o pessoal, que coisa maravilhosa, né? Então ele entrava lá com o sininho, né? Aquela coisa, né? Mas nós somos o Santo dos Santos, que o sangue aspergido de Cristo na cruz, né? que fez com que toda o céu se abrisse para nós, o próprio Deus se abrisse para nós, né? Romanos... Oi. A respeito do que a Leda falou, a questão do bispo, diácono, ancião, por exemplo, são homens que são membros deste corpo, que é o corpo de Cristo. Sim. Faz parte desse povo que é a eclesia, né? Esse rebanho único. Esse rebanho único, igual você falou, mas é igual você falou assim, o dom, o diácono, que ele é para servir o ancião, o bispo, para pregar a palavra, né? Orientar, cuidar, não para dividir em instituições eclesiásticas. Não, jamais. Não, na verdade, não existe esse manter... termo instituições eclesiásticas mesmo. Mas... Foi o que aconteceu, né? As pessoas pegaram esse nome com a autoridade na qual ele divide e difere da forma que ele quer. E a igreja não é isso, né? E nem essa é a função deles também, né? Não. A verdade é essa. A ideia que o Senhor quer que nós saibamos é que somos esse rebanho, esse santuário de Deus. Isso tem a ver com a nossa ministração sobre a terra. Nós vamos estar ministrando Cristo sobre a terra, na nossa expressão de viver. Assim, não tem outra visão em nosso coração, não tem outra visão a não ser Cristo. Não deve ter nunca. Cada um tem um dom, mas isso tem a ver com o Espírito Santo. Assim, eu não sei se foi com essa questão que a Leda falou, porque eu já me deparei com muitos irmãos assim, que pega esse tipo específico, né, de dom ali de certos homens no corpo de Cristo, todos usa para dom. Falar assim, tá vendo? Foi instituído na Bíblia, tem que haver, usa isso como uma denominação, tem que haver, você tem que respeitar isso. A gente sabe, a gente fala bastante do Graconato mesmo, ele é um que já disse isso, ele até falou que se não houvesse essa institucionalização da igreja, ela se acabaria, sumiria nos primeiros 50 anos de perseguição. Esquecendo que o próprio Cristo, esquecendo que o próprio Cristo diz, né, que ele edificaria a igreja. As portas do inferno vão prevalecer. Exato. Então, assim... Olha, irmãos, toda essa visão estereotipada que fez chegar no nosso tempo, no modelo católico romano, que não mudou, que a gente falou isso várias vezes, né? O modelo católico romano se inculcou na mente dos seres humanos e atrapalhou a visão aqui da palavra, aqui do Senhor, que Ele quer compor em nós o único povo, o único rebanho que há. Os irmãos estão em toda parte? Sim, estão em toda parte, mas eles não são divididos. Eles não são nunca. Toda a luta da parte do Espírito e da palavra é, como diz Efésios, para que haja unidade nesse corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, todo o crescimento que o Senhor está promovendo em nós, é claro que vai passar pela mão do Espírito Santo e pela submissão do nosso coração, e pela limpeza desse coração, e não aceitar nenhum outro modelo, a não ser que seja da Escritura de Deus. Queremos isso, Senhor. Somos o povo que poderemos dizer o amém para o Senhor, somente amém para o Senhor e para mais ninguém, né? Uma vez nós, com a nossa vida, na forma como nós vamos viver, né, estaremos vivendo, dirigidos pelo Espírito, é o amém que estamos dizendo, é o nosso amém, entende? É o nosso amém.
Quer dizer, nós queremos somente ser esse corpo de Cristo e mais nada. A partir daí, esse corpo vai ter saúde para poder revelar ao mundo o mistério de Deus, que é a multiforme sabedoria de Deus. Essa ministração é o Espírito Santo que vai fazer, quando nós estivermos assim, nesse conteúdo e nessa forma, com essa maturidade acontecendo cada dia, né? Essa comunhão que existe no corpo de Cristo, ou que pelo menos deveria existir no corpo de Cristo, expressa aqui na palavra santuário, na palavra corpo, né? Nós somos um só, é um só santuário de Deus, é uma só noiva, né? Não tem, isso é claro para nós, é claro. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ser esse corpo, como foram os 12 apóstolos, no meio de um Estado romano extremamente, vamos dizer assim, imperialista, e era um império mesmo, né? Bastante imoral, feiticeiro, né? Muito... e que abraçava diversas ideias. Diversas unidades de tudo, né? Então, aquele trabalho, aquela obra de Deus, em começar um processo de construção do santuário de Deus, começou em Cristo, né? Começou em Cristo. Nosso coração, nossa pessoa foi alcançada. Nós estamos sendo alcançados por Cristo nesse tipo de obra do Senhor. Ao longo dos séculos está acontecendo essa chamada do Senhor para que esse corpo de Cristo faça o que o Espírito quer que seja feito, né? Então, em João, né, aqui tem esse ponto extremamente importante. Somos o santuário do Senhor. Não pode esquecer, nós não podemos esquecer isso. Não podemos construir um outro santuário, né? É muito fácil de ver hoje as pessoas dizerem: vamos para o santuário, ou vamos para o templo, ou lá a casa de Deus. Tem uns corinhos que falam: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Casa do Senhor, o que é nesse corinho? Como pode ir à casa do Senhor? Nós somos a casa do Senhor. Hebreus. Né? Nós somos. Como você pode cantar uma heresia dessa? Sois vós, Sois vós, sabe? E o pessoal... A gente deve acordar alegre por estar no santuário. Já estamos. Somos o santuário. Estamos alegres. E sendo o santuário do Senhor, nós estamos celebrando uma vitória, uma alegria, uma festividade que rompeu com a desgraça da morte, que venceu a morte e o pecado lá na cruz e lá na ressurreição. Foi por causa da cruz de Cristo, foi por causa daquele sangue aspergido, o Cordeiro de Deus que foi morto, né? Aquela obra de Jesus lá na cruz, que toda essa possibilidade de Deus se tornou em nós. Isso é extraordinário. Até mesmo se todas tornou as em questões nós. dos símbolos do Antigo Testamento, todos se concentraram em Cristo. Em Cristo. Anulando, não precisa mais Agora, disso aqui. Você quer falar um negócio? Não, eu ia dizer que você estava falando de celebrar, né? Celebrar. Celebrar o Senhor. Porque esse sistema antigo, eles faziam recordação de pecados anualmente. Hebreus 10 diz que o sangue de touros e de bodes não remove pecados. Então, esse Cordeiro de Deus, ele tira o pecado. Verdade. Ele não mais cobre, não há cobertura de pecados. E então, enquanto no regime antigo, eles faziam anualmente festas que relembravam o pecado. E aí a gente até viu na última reunião sobre a consciência limpa que vem em Cristo, que tira o pecado. Então ele purifica a nossa consciência agora, né, para servirmos ao Deus vivo. Purifica você todo. Exato. E tu está hoje no acesso ao céu. E daí a ceia. Eu queria falar desse ponto. Exatamente. Não mais para lembrar do pecado. Eu estou indo bem para o lado da ceia. Mas bem isso. Mas agora, o caso irmãos, que a gente tem que ter um cuidado. Lá em João, Jesus, 2 vezes, ele multiplicou pães.
né? 2 vezes ele multiplicou pães, e para muita gente era isso mesmo. Era o milagre da multiplicação de pães. Então, esse nome é muito estranho, né? Então, na verdade, o que está acontecendo ali é uma exposição da própria pessoa de Jesus como alimento. Ali não tinha que se chamar milagre da multiplicação de pães, ali tinha que se chamar a exposição de Cristo como alimento. É Ele se oferecendo como alimento para quantos estiverem carentes de Deus. Então ele vai lá, e para falar sobre isso, agora, por que Jesus usa as coisas materiais da terra ainda? Por que ele usa um pão, e por que ele usa o vinho? Por que ele usa essas coisas? Por que isso? Há de ter algo nisso aí, né? Existe um modelo maior que é o próprio Cristo, existe um modelo do céu, né, irmãos? Então, ele tentou passar essa mensagem, o pessoal quis pão mesmo assim, né? Na hora que estava ali acontecendo aquilo tudo, Jesus tem pão para todo mundo e tal. Aí o pessoal passou mais um pouco, acabou o pão. Irmãos, o pessoal tem que ter muita ousadia para chegar perto de Jesus e falar que acabou o pão, irmãos. Sabe? Não dá, irmãos. É aquelas perguntas que a gente falou que são beira a idiotice. Mas Jesus teve que chegar para eles e falar: vocês não entenderam nada, né? Vocês não entenderam nada, eu estava tentando ajudar vocês a perceberem. E ele foi lá e multiplicou de novo. Mas aí acabou de novo o pão. Eles viram o pão acabar, mas eles não perceberam a pessoa de Cristo como, de novo, a disposição de Deus, disponibilidade de Deus. E se nós não tivermos essa consciência de que o pão de Deus não acaba nunca. Isso é em paralelo ao que aconteceu com a mulher samaritana, que a princípio queria água, e quando ela percebeu quem era Cristo, ela deixou até a água. Sim. E a água deixou de ser a coisa mais importante para ela. É Cristo, aquilo que ele que de fato estava ali, entrou no coração dela, e ela saiu correndo para anunciar aquilo. A água mesmo, que era o grande objetivo daquele momento, deixou de ser. Jesus disse: olha os lírios do campo, olha as coisas que existem na terra, olha as necessidades de vocês, elas estão aí, mas essas coisas, elas são cuidadas por mim, tudo é cuidado por mim. Agora, uma coisa que vocês não podem perder nunca é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Isso é algo que cabe a cada um de nós não deixar nunca de lado ou mudar essa grandeza, né? Esse reino de Deus que é buscado em primeiro lugar no nosso coração, que é guardado em nossa vida, isso encontra par com o próprio Jesus, encontra par com Cristo. Jesus é chamado em Apocalipse 1, ele tem um nome para ele. Em Apocalipse 1 ele é chamado, Jesus é chamado de fiel testemunha. Jesus é fiel testemunha porque ele trouxe exatamente o céu, exatamente mostrou Deus, não tem dúvida, exatamente ele mostrou a eclesia como ela é, como deve ser, a grandeza dessa participação nossa. Eu temo que as pessoas, ou eles caíram para o lado católico, de idolatrar o pão e transformar o próprio pão em Cristo, que é uma aberração absoluta, né? É extrema aberração, e ali está contido no pão e no vinho o próprio Jesus, conforme a teologia católica diz, né? Há um temor disso, ou transformar numa semi-mágica, não chega tanto o catolicismo, mas uma semi-mágica, como movimentos evangélicos dizem, como presbiterianos e outros metodistas, afirmam que aquilo ali é uma consubstanciação, né? Em que não é uma transubstanciação, né? Em que a substância não se transforma, mas Cristo está ali naquela substância, irmão. É quase igual o pessoal dizendo: acabou o pão. Quer dizer, enquanto tiver pão daquele momento ali, tem alguma coisa misteriosa ali naquele pão. Mas a coisa misteriosa não está no pão, está em Cristo e em nós. Cristo em vós, esperança da glória.
né? E nós em Cristo. Nós em Cristo. Então, o elemento material, ele está dando a nós, da parte de Cristo, a revelação de que nós somos importantes no processo. Entende? Nós também somos importantes no processo. Nós estamos envolvidos. A existência, o momento, o acontecimento dentro do tempo, dentro do espaço, dentro da história. A presença da eclesia é relevante. Ela precisa estar ciente dessa relevância. Como a eclesia, do jeito de Cristo, do jeito da palavra. A eclesia precisa ter ciência de que ela tem a sua relevância. Ela foi mergulhada em Cristo pelo batismo, né? Lembra de Romanos 1? Romanos 6, quero dizer, né? Romanos 6, ele fala de um mistério aqui, né? Então, ele está dizendo, a eclesia, nós nos tornamos participantes de Cristo. Olha só, irmãos, 5, né? Romanos Ou 4, 6, né? Ele vai dizendo assim, ou 3. que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, como o irmão acabou de falar agora há pouco, para que seja a graça mais abundante? Não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Olha só, nós, os que para ele morremos. Quando a pessoa é alcançada por Cristo, o Senhor alcançou a nossa morte. Ele matou a nossa morte, acabou com a nossa morte, com o nosso pecado. Isso não tem mais, né? Então, nós agora morremos. Então, como que isso acontece? Nós fomos batizados em Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos mergulhados para dentro de Cristo. Nós nos tornamos um com Ele. O povo de Deus está formado um com Cristo. Nós devemos amar Cristo. O povo deveria olhar não para o pão, mas para Cristo. Aquele pão que foi multiplicado era só um exemplo. Nós hoje estamos mergulhados em Cristo. Ao sermos mergulhados em Cristo, mergulhados nele significa nós fomos com Ele para a morte, junto com Ele. A morte de Cristo lá na cruz, quando você entrega a tua vida a Cristo, tu vai junto. Tu entra junto nessa morte. Totalmente. Totalmente. Eu. O teu todo vai lá. Tu foi para a Morreu. morte, tu morreste. Junto, mas a morte que hoje nós morremos, irmãos, não é a morte da lápide. É a morte lá com Cristo. Como que isso acontece? Eu não sei. Isso é um mistério, isso é um milagre, isso é muito maior. Não tem teologia para explicar isso direito. Ele está só revelando isso. Tu entregou a tua vida a Jesus. Por isso que não pode ter dúvida nisso. A pessoa não pode querer pão, ele não pode querer uma cruz, ele não pode querer uma religião. Ele precisa querer Cristo. E ao entender, claro que hoje tem uma quantidade imensa de obstáculos, de ruídos de comunicação, e que uma quantidade muito grande de cristãos estão sendo iludidos nisso. Eu penso que isso é igual aos nicolaítas, né? Os nicolaítas lá. Nicolaítas, como dizia aquele texto, não é do Papai Noel, né? São Nicolau. Mas isso é muito fraco, né? Essa teologia do Papai Noel. Mas isso está lá em Apocalipse, em Pérgamo, né? Então, quando você vai entender o que aconteceu com a igreja de Pérgamo, né, a gente tem que ver o que aconteceu com a igreja de Pérgamo, né, irmão? Isso está em Apocalipse, no capítulo 2. Irmãos estão... Bom, a igreja de Éfeso, ela soube rejeitar os nicolaítas, né? É claro que a gente não tem quase nada dos nicolaítas, irmão, não tem quase nada. Olá, irmã. Nada, desculpa. Não, tudo bem. Eu não queria saber de dormir. Fique Vocês não bem. querem pôr as coisinhas da ceia? Daqui a pouco. É? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Oi, irmã, boa noite. Ah, você tá bem? Tudo lá?
Espero que eu vi tanta gente. A gente tem que entender, irmãos, que há uma tentativa do diabo de desmantelar a nossa mente, de tentar desviar a nossa mente, trabalhar na intenção de confundir a mente dos cristãos quanto à palavra. Estamos em Cristo, fomos mergulhados em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Estamos nele, formamos um corpo com ele. Isso é anunciado por nós. Nós somos o anúncio, mas há algo que o Senhor deixou, o batismo, para que os seus que fossem alcançados fossem batizados numa forma, vamos dizer assim, quase vergonhosa. É quase uma vergonha. Hoje é difícil perceber essa dimensão hoje, né? Hoje não tem essa dimensão. Mas na época do Senhor, o batismo era uma vergonha. Como que alguém se permitiria ser levado a um rio e mais ou menos aquele homem general disse: eu não vou mergulhar naquele rio sujo lá. Da lepra? É da lepra. Não. Isso é um absurdo, né? Que coisa é essa que estão me levando para me mergulhar numa água? Que é isso? Isso eu não vou, né? Então há um senso assim. Mas o Senhor nos deixa essa forma, porque cabe a nós, como eclesia, cabe à eclesia algo honroso demais, que honra o céu de Deus, honra Deus. Quando João Batista viu Jesus chegando, ele falou assim: puxa, eu que devo ser batizado por ti. Jesus, não fale uma coisa dessa, não erre, porque isso faz parte da justiça de Deus, e o Espírito Santo convence o homem da justiça de Deus também. Qual é a justiça de Deus que está no batismo? É a justiça que Deus fez sobre nós, sobre o ser humano em Cristo na cruz, e que nos tirou, nos livrou da condenação do inferno. Está justificado o ser humano e está anunciado pelo batismo. A nossa vida agora em Cristo, quando saímos assim daquelas águas, nós estamos anunciando a ressurreição. Agora está uma ressurreição, agora está a vida. Em Cristo está a vida, não é no batismo, mas é em Cristo. Mas foi dado a nós a honra. Igual Jesus foi categórico, foi firme em dizer assim: esse batismo vai ficar com a eclesia de Deus. Você cumpre, faça isso, né? Alguém me perguntou outro dia: pastor, não tem mais batismos, né? Eu falei assim: como isso? Não, porque diz o texto que Jesus mesmo não batizava, significa acabou os batismos. Eu falei: sim, eu entendo que coisas estranhas podem acontecer, né? Assim, teologias muito esquisitas podem surgir. Isso não é verdade, é uma heresia extremamente grande. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a verdade do texto também, né? Ele vai fazer isso sim, né? Mas não está significando que não tenha batismo. O batismo é o anúncio da justiça de Deus, que cabe à eclesia de Deus continuar anunciando até o dia do Senhor, na vida daqueles que foram salvos e justificados em Cristo, nessa forma extremamente simples do batismo bíblico. O eunuco é um exemplo. É o eunuco. Simples, né? Ele percebeu essa grandeza e disse: lá tem água, isso eu entendo agora. Eu não posso me omitir, eu não posso não aceitar isso. Foi conduzido pelo Espírito. Foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele mesmo perguntou. Ele mesmo. Né? Então, a gente não tem que ficar perguntando para as pessoas se eles querem ser salvos ou se eles querem ser batizados. Isso é uma coisa clara na palavra, para quem está sendo esclarecido pela palavra. Agora, essa luta é grande, porque Satanás atrapalhou todas essas palavras de Deus. Ele atrapalhou todas, né? E Jesus ainda disse: agora vocês vão, vocês têm entendimento que vocês são um corpo, vocês entendem que vocês são a minha expressão na terra, a manifestação da multiforme sabedoria de Deus, e que eu sou o alimento de vocês o tempo todo. Vocês entendem isso?
que eu sou o alimento de vocês? Há em vocês o senso de amar-me acima de tudo e de todos? Vocês querem isso? Querem ser o meu corpo? São o meu corpo? Vocês são, né? A koinos de Cristo é o Santo dos Santos de Deus. É o santuário. Quando aqui isso, irmãos, somos algo que o Senhor habita. O corpo que o Senhor habita, né? Então, essa expressão de comunhão, ela é manifesta também na terra, entre todas as formas com que nós manifestamos, no pão e no suco da uva ou no vinho, que a gente celebra juntos. Cristo é celebrado, mas precisa ter a palavra de Deus e a fé suficiente para transpor o próprio pão, né? Transpor o próprio suco da uva, o produto da videira, e ao mesmo tempo nem idolatrar o pão e o suco da videira, mas perceber a dimensão que nós estamos sendo lembrados e Cristo também naquele pão e naquele suco da videira. De alguma forma estamos incluídos em Cristo ali. É Cristo celebrado, mas Ele está envolvendo a gente. Por isso Ele deixou a ceia do Senhor. Ele deixou para a sua igreja, sem que ela seja o centro, Ele seja o centro, né? Não é o pão também o centro, é Cristo o centro. Mas nós estamos sendo lembrados por Cristo ao Ele deixar isso para nós. Então há um memorial de Cristo nisso para nós também. De que nós somos esse corpo que deve manifestar Cristo que está em nós. Entende? Isso é muito difícil de entender também. Não é difícil, mas é algo que ficou difícil pelas heresias que se incluíram nesse meio do tempo. Entende? Durante a história da igreja, da Eclesia de Deus, a quantidade de heresias sobre a igreja, né, que desmantela o corpo e faz o corpo virar quantidades de noivas separadas uma das outras, né, e que fica todo mundo lá, cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado, bem dito isso, né, ou mal dito, mas fica tudo no seu quadrado. Além disso, a confusão sobre todas as doutrinas bíblicas, a própria Bíblia em si, o quanto ela pode ser aceita pelas pessoas ou quanto não, até onde a palavra de Deus é aceita, até onde não, né? Então, o Senhor está na sua palavra trazendo a nós, antes de nós celebrarmos a ceia aqui, irmãos, nós precisamos ter a consciência de que nós amamos o Senhor e de que Ele é para nós o único Senhor e de que nós estamos envolvidos nisso, porque nós fomos mergulhados em Cristo, fomos batizados em Cristo. Quando você entregou a tua vida ao Senhor, tu foi batizado nele, para dentro dele, né? Em Éfeso e em Pérgamo, em Éfeso, no capítulo 2, né, no versículo 6, a palavra de Deus diz que Jesus odeia. Tem gente que diz o quê? Jesus odeia? Odeia. Jesus odeia, né? E nós também temos que odiar igual Jesus odiou. Se nós temos que odiar, nós temos que odiar igual Jesus odiou, né? Em nome do amor se aceita cobras, víboras, demônios e tudo. Em nome do amor. Lobos devoradores. Lobos devoradores. A palavra Nicolau, ela é uma palavra também hebraica que significa aqueles que comem, aqueles que devoram. Nicolau, aqueles que devoram. Vamos comer, vamos devorar. Quer dizer, o sentido gíria da palavra está aqui, que é o sentido de Balaão. Ele explica aqui no mesmo capítulo, né? A explicação dos aqueles que devoram, ele dá o exemplo de Balaão, né? Mas esses de Éfeso, eles odiavam essas pessoas que apareciam para devorar a mente dos cristãos. Eram devoradores de mente, devoradores de ideias, de mentalidades, daquilo que é puro, daquilo que é justo, que é certo, né? Os nicolaítas, na verdade, não são ninguém, não é uma pessoa, não é um grupo estabelecido, é uma gíria para afirmar que são pessoas que surgem no meio do rebanho de Deus
para fazer a cabeça deles com aquilo que não é de Deus. Entende? Os de Éfeso odiavam esse tipo de gente. Eles odiavam. Bom, está escrito aqui, né, irmão? No versículo 6. Jesus diz que uma coisa ele tem a favor da igreja de Éfeso. Uma coisa ele tem a favor é que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Quer dizer, não tinha chance em Éfeso para qualquer tipo de gente que chegasse lá, com mais oratória que tivesse, com maior lábia que tivesse, e falasse qualquer coisa fora da palavra do Senhor. Ou dois que ele fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e não podes suportar homens maus. E que puseste à prova os que assim mesmo se declararão apóstolos e não são, eles achaste mentirosos. É isso. Eles eram bem isso, nesse sentido. Isso, ele usa essa mesma palavra aqui como nicolaítas, né? Mas eles odiavam isso. E como é sutil o erro. É sutil. Porque eles, ainda assim, com esse rigor todo... O rigor de bereanos. O rigor de bereanos, irmãos, tinha aqui. Sim, você vai lembrar isso, porque eles caíram aqui, realmente caíram aqui. Mas Bereia, lá em Atos 17, fala que o pessoal de Bereia, eles eram nobres. Eram nobres. A palavra nobre no grego é eugenia. Eugenia. Sabe o que é eugenia? Significa um gen que é extremamente preparado, um nascimento. Trabalhar aqui. É que aí o pessoal lá para também, vamos falar, cadê o pastor? Cadê o valor? Agora vamos ter dois filmes, né? Dois arquivos. Dois arquivos? Ah, é? Não tem problema. Deixa eu ver se vai só um pouquinho. Deixa eu acertar aqui rapidamente. Vamos ver se ele vai conseguir voltar. Acho que não. Então eu vou ter que... Vai iniciar um outro. Vamos ver aqui, só um pouquinho. Não tem problema. Isso tudo é fácil. A bateria não aguenta. Isso tudo aí, irmão, esses problemas são simples de resolver. A gente resolve.